Uma boa noite a todos, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor então desta congregação. Também a saudação a todos os que nos visitam, se unem a nós aqui neste momento ao vivo. Também quero saudar e abraçar a todos que posteriormente estarão aproveitando esse momento também de estudo da palavra, porque nós temos um grande grupo de pessoas que posteriormente têm aproveitado então essa oportunidade de estudar então a palavra de Deus. Quero aqui neste momento então saudar a dona Clarice Facchi. Dona Clarice, então estamos aí, com a graça, a bênção de Deus, né? Dona Elita Danila Falck também, boa noite. A Jurema Schneider, ali do Larias, forte abraço, dona Jurema. Também o Marco Kaiser e a sua família, né? Deus abençoe vocês aí, que possam seguir com Jesus. Quem segue com Jesus segue sempre bem.
entre meio a tudo, nessa vida e para a eternidade. Forte abraço aí, Marco, para ti e também para tua família. Claudete também, Malman, Blau, oh, que bênção, forte abraço para ti. Deus abençoe sempre, bom estarmos juntos. Também o seu Adelar Freeling, também desejando um abençoado estudo para todos. O Astor da Silva, forte abraço para esse guerreiro aqui da Congregação Cristo. Também Dona Hildegard Martins, né? Também Eloir, né? E o seu Ilmar Hirt, também o Ruben Schmidt lá da Esquina Bonita. E aí, Rudy? Então, forte abraço também para ti. Né? Não deu tempo de responder a mensagem ainda, mas aqui um pouquinho mais, né? A gente retorna também para ti aí. Né? Também a Danila Schneider e o Eugênio, forte abraço. Seu Egon Sell, lá de São Lourenço do Sul. Que bênção, seu Egon, né? Sempre conosco aqui, aproveitando esse momento, se unindo a nós, dessa terra tão bonita aí, né? São Lourenço do Sul, estando aqui conosco também, então, no estudo bíblico dessa noite. Nós agora estamos estudando, nós começamos agora, então, um novo livro, publicação, então, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Esse aqui está quentinho, saiu da forma recém, certo? E já foi distribuído. Eu acabei pegando um lá em Santa Catarina, né? Mas aqui também, agora na Congregação Cristo, também já chegaram, então, os novos livros de estudos bíblicos. E olhem que interessante, é o volume 41. Quantos desses volumes você tem na tua casa? Ou quantos estudos você já teve? Então, são 41 anos, gente. São 41 livros, né, publicados dentro de uma sequência. 41 anos já, então, de estudos bíblicos, usando, então, essa forma, essa metodologia dentro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Essa é a publicação 2026, dentro da temática geral do ano da Igreja, dentro do Cristo para Todos. Agradecidos, compartilhamos Cristo. Agradecidos, compartilhamos Cristo. Todos os estudos desse ano vão começar mais ou menos dessa forma, né? Com esse tema, sou grato. Sou grato pelo quê? Pelo que você é grato? Eu quero aqui chamar a atenção também, um parágrafo da apresentação do estudo, feita então pelo vice-presidente de Educação Cristã da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, o reverendo Fernando Elvanger Garski. Ele escreve assim: a vida cristã é marcada pela gratidão. Somos gratos porque fomos alcançados pelo amor do Deus triuno, acolhidos por meio do santo batismo e sustentados continuamente por sua palavra e seus sacramentos. Essa gratidão não depende das circunstâncias. Ela nasce da graça e floresce na vida daqueles que vivem em Cristo. Vejam só que bênção, né? E aí o tema de hoje, sou grato. Grato pelo quê? Porque eu fui alcançado pela missão de Deus. Porque você foi alcançado pela missão de Deus em Cristo Jesus. Estávamos, pela nossa natureza humana, mortos espiritualmente, dominados pela vontade do diabo, do mundo e da carne. Então Cristo desceu dos céus e encarou a escuridão trazida pelos nossos pecados. Encarou essas perspectivas terríveis para a humanidade, para você e para mim. E por nós venceu o pecado, a morte e o diabo, trouxe o perdão, a salvação, então a vida eterna. E aí, sou grato pelo quê? De repente, lembremos, isso não depende das circunstâncias. Isso nasce da graça e floresce na vida daqueles que vivem em Cristo Jesus. As circunstâncias por vezes nos abalam, mexem conosco. Mas independente das circunstâncias, esse sempre será o motivo maior da nossa gratidão. Então, sou grato. Por quê? Porque eu fui alcançado pela missão de Deus. Eu estava condenado ao inferno.
como você, mas fui alcançado pela graça e o amor de Deus em Cristo, resgatados. Nós fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz por Cristo Jesus. Bom, né, diante dessas palavras tão bonitas também que eu coloco aqui diante de vocês, diante da apresentação desse estudo, eu tenho certeza que você já se sentiu também abraçado, direcionado com relação ao seu olhar, e isso então é muito bom. Também Simone Sivers, boa noite, dona Simone. E aí, esse povo querido de Cruzeiro do Sul, também o André Luiz Kuntz, né? Forte abraço para vocês. Né? Bom estarmos juntos aqui, né? Nos reunindo para mais um estudo da palavra do nosso Deus. Dona Verna Gitz. Ô, dona Verna, boa noite para a senhora. Né? Espero que a senhora esteja aí muito bem também, né, na graça, na bênção de Deus. A dona Ledi Schmidt, muito bem-vinda. Seu Lávio Bals, forte abraço, seu Lávio. Vamos lá na graça e na bênção de Deus. E neste momento, nós vamos começar cantando então um hino bem conhecido, um hino muito amado pelo povo de Deus, um hino maravilhoso, que é o hino Graças Dou por Esta Vida. É o hino 64 do Inário Louvai ao Senhor. Né? Eu sei que muitos conhecem e cantam ele de cor. Então cantemos ele em preparação ao momento do estudo desta noite. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, dos espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz do sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida, pelo consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Muito bem, boa noite também, dona Ilse Miller. Um abraço para a senhora, dona Ilse. Seu Gerson Britsky também, e os seus queridos, muito bem-vindos. Também os demais aí, né? Lembramos que o Face, assim, é bastante seletivo, então nem todas as saudações aparecem, então, para mim. Se a hora eu não mencionar, vocês já entendem por quê, né? Então, essa é uma forma do Face, então, funcionar. Mas que bom que você está aí, podemos juntos, então, estudar a palavra de Deus. Então, o estudo dessa noite é o estudo, então, de número 1, né? Bom, vocês ainda não têm o livrinho, né? Mas podem acompanhar aí, né? Mentalmente, ouvindo. Com certeza, a partir do próximo, vocês já terão o livro, pois já temos aqui também na congregação. Temos à disposição. Agradecidos, compartilhamos Cristo. Sou grato porque fui alcançado pela missão de Deus. O autor, ele usa
uma história, um acontecido no passado como introdução para esse estudo dessa noite. Conta assim essa a história. Em 2010, o mundo prendeu a respiração. No deserto do Atacama, no Chile, 33 mineiros ficaram presos a quase 700 metros de profundidade depois do colapso da mina São José. Totalmente isolados, não havia nada que eles pudessem fazer para escapar. Porém, na superfície, engenheiros e especialistas de vários países se uniram em uma operação de resgate e após 69 dias de trabalho incansável, um a um, os mineiros foram trazidos de volta. A cena de cada homem saindo da cápsula Fênix e abraçando seus familiares emocionou o mundo inteiro. Então essa história nos ajuda a pensar em um outro resgate. Estávamos presos na escuridão do pecado e sem nenhuma chance de nos salvar. Porém, desta maneira, o Deus triuno amou o mundo. O Pai enviou o seu Filho para dar a vida na cruz e resgatar o mundo. O Pai e Filho enviaram o Espírito Santo para conceder a fé por meio do Evangelho, a fim de que todo aquele que crer em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, o versículo de número 16. Quem de vocês lembra, então, desse episódio, desse acontecido? Alguns detalhes interessantes. Bom, foi lá no deserto, então, do Atacama, no Chile. Você lembra quantos são os mineiros que ficaram presos? 33 mineiros. Olha que fato curioso. Você lembra com que idade Jesus morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar? 33. Olha que curioso. Então, Jesus, com 33 anos, nos resgatou. Foram 33 mineiros que ficaram lá presos. A que profundidade? 700 metros de profundidade. Depois, então, do colapso da mina São José. Você sabe qual é a altura do prédio mais alto? Segundo consta, hoje Lajeado tem o prédio mais alto do Rio Grande do Sul, por enquanto. Olha que interessante. Agora, quantos metros ele tem? Está longe de ser os 700 metros. 700 metros de profundidade, gente. Então é importante a gente perceber que talvez a gente ouvindo, né, assistindo pela televisão no passado, eu lembro que muitos diziam assim, puxa, mas como não resgatam esses homens lá dentro? Poderiam fazê-lo mais rapidamente, de uma forma mais fácil? A gente sabe que a 700 metros, então, de profundidade, a operação era muito complexa. Mas, então, eles tiveram que fazer uma perfuração, depois largar a cápsula. Então, primeiro quem entrou lá foi um bombeiro. E esse bombeiro daí foi selecionando, então, um a um as pessoas para que fossem saindo individualmente. Agora, podemos imaginar a tensão que foi isso. Aquela cápsula, ora, com certeza, ela não descia suavemente até lá embaixo. E nem subia suavemente. Talvez, quem sabe, trancando, raspando, momentos assim muito tensos. E aí as pessoas foram saindo, talvez você lembra dessa história, dessa cena, e aí eles tinham que colocar óculos escuros neles, pelos dias que eles estavam, então, lá dentro do chão, ou seja, na escuridão, 69 dias até que todos foram resgatados. Então eles tinham que usar óculos escuros na saída para que não queimassem justamente os olhos pela claridade, porque os olhos já não estavam mais habituados com a claridade que nós vivemos. Aí nós vemos uma outra coisa, como é importante a claridade, ora o sol também para os nossos olhos. Claro, não nos queimando os olhos, mas essa claridade do dia a dia, ela também tem a ver com a nossa disposição, né? Ou em nós seguirmos em frente, enfrentarmos os desafios
também da vida. Então é uma necessidade, certo? Agora lembramos deles saindo de lá e sendo abraçados com muita emoção pelos seus familiares. E essa emoção correu o mundo, que se uniu para salvar então aqueles homens. Essa história virou um filme. Você assistiu o filme? Então, uma operação grandiosa, indiscutivelmente, que marcou a história. 2010, quantos anos já passaram desse acontecido? 16 anos. Para mim parece, na memória, assim, que foi uma semana, um mês atrás, né, aquele acontecido. Talvez você também tenha essa percepção. Poucos, talvez, dos que participam do estudo não ouviu falar dessa história. Mas a maioria de nós aqui, com certeza, também se emocionou, né, com essa operação complexa de resgate. 33 mineiros que estavam a 700 metros de profundidade, numa mina colapsada, e que foram resgatados após 69 dias de um trabalho incansável, então, de equipes de vários países. Agora, olhando, né, o link justamente desse estudo, imagine o que foi a obra de Cristo, ou seja, o resgate de Jesus, que ele veio e salvou não apenas 33 homens, mas ele vem e traz a salvação para a humanidade. Ele resgata o mundo inteiro na sua obra. Ou seja, o mundo também está condenado ao inferno, à escuridão, às trevas, dominado pelo diabo, pelo mundo e a carne, sem perspectiva do céu na morte. E aqui na vida, sem viver o amor e o cuidado e a graça de Deus. E Jesus, então, ele vem e por nós cumpre todos os mandamentos. Por nós paga todos os pecados. Depois, esse Deus maravilhoso, pelo seu Espírito, ele põe essa fé em nós. E essa fé, ele pôs por ocasião do batismo, essa fé ele alimenta, então, pela palavra em nós, para que a gente possa permanecer nela e receber de fato a vida eterna na hora da morte, e aqui na vida, receber pelo Espírito Santo o amor, o ânimo, a coragem, a força, a alegria, a sabedoria, a paciência, né? Humildade, a fidelidade, o domínio próprio, tudo que a gente precisa para viver, ser feliz e ir vencendo aqui nesse mundo, o diabo, o mundo e a carne, que já temos a vitória, mas vencendo então as tentações, lutando contra as fragilidades, ou seja, sendo renovados e abraçados no amor e na graça de Deus. Certo? Então, muito maior, com certeza, foi a operação de resgate exercida por Deus para a humanidade em seu Filho amado, Jesus Cristo. Bom, contando essa história e linkando justamente a obra de Cristo, talvez a gente já poderia dizer amém para o estudo. A mensagem, ela foi dada, a principal foi dada aqui nesta noite. Então, agora o autor do estudo levanta o seguinte: você tem consciência de que foi alvo de uma missão de resgate? Você tem consciência que você foi alvo de uma missão de resgate divino? Você percebe a grandiosidade dessa obra, a grandeza dessa obra, a complexidade dessa obra? Percebemos bem o que aconteceu talvez com aqueles 33 mineiros. Mas percebemos e temos consciência da grandiosidade desse resgate realizado por Cristo? Uma missão impossível para seres humanos? Mas sabemos que para Deus nada é impossível? E que consequências nós vivemos agora? Quais são as consequências, então, desse acontecimento grandioso e maravilhoso, então, para nós? O que isso muda? Talvez, em outras palavras simples, como isso faz diferença na tua vida? Que diferença faz essa obra de resgate de Cristo? Poderíamos falar, como será que viveram aqueles mineiros depois? Isso fez diferença, aquele resgate? E agora nós, resgatados por Cristo, da dominação do diabo, do mundo da carne, sabendo do céu na morte, e de que Deus está conosco sempre aqui,
Que diferença isso faz? Faz diferença? O que muda na prática do dia a dia da vida? No nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com nós mesmos, no relacionamento com a nossa família, com os nossos amigos, as pessoas da sociedade e do mundo. É para pensar, certo? Isso nos instiga. Que pelo Espírito Santo a gente possa perceber e sentir. De fato, eu lembro que eu não tinha toda a consciência da complexidade daquele resgate que aconteceu lá no Chile. Puxa, 700 metros de profundidade. Que loucura, hein? Agora, a grandiosidade da obra de Cristo. Ele resgatou o mundo. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo tanto, ou seja, de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Convido você a pegar sua Bíblia, e abra ela em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo de número 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo de número 10. Então, que leio, neste momento. Diz assim o texto. Antes da leitura, eu vou ler o primeiro parágrafo, a preparação para o texto. Diz assim, quando o apóstolo Paulo escreveu, então, essa carta, a igreja em Tessalônica, ela estava passando por uma forte perseguição. Então, nesse trecho, Paulo agradeceu e reconheceu que a ação de Deus moldou tão profundamente aquela congregação que ela se tornou inspiração e modelo para os outros. Eles estavam sendo perseguidos, enfrentando forte perseguição por causa do Evangelho. Mas eles se tornaram inspiração e modelo para os outros. Ou seja, a perseguição não impediu que eles fossem inspiração e modelo, então, para os outros. O tema aqui o título do texto aqui em Tessalonicenses, na NTLH, diz assim, a fé e a vida dos Tessalonicenses. Então, leia o texto nesse momento. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé e como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falar mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está por vir. Até aqui, então, a leitura do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo de número 10. Agora eu vou reler o versículo e também vou lendo assim os comentários. E aí nós vamos assim avançando no estudo. Então, o primeiro versículo 2 diz assim, nas nossas orações sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. O comentário, damos graças a Deus. Paulo não começa a carta elogiando a fé dos Tessalonicenses, mas agradecendo a Deus. As bênçãos observadas naquela congregação não são resultado de um trabalho humano bem-sucedido, mas da ação graciosa do Senhor.
Aí a pergunta que vem é o seguinte: Paulo começa a carta então com ações de graças a Deus e não com elogios diretos aos Tessalonicenses. Agora, por quê? Porque essa ação deles é um reflexo daquilo que Deus fez na vida deles. Porque o apóstolo Paulo reconheceu que a ação de Deus moldou aquela congregação, né? E por isso ela se tornou inspiração. Aquilo não vem de méritos humanos, esse exemplo. Esse exemplo vem daquilo que o próprio Deus fez, né? E os moldou na sua ação, então, graciosa. Certo? Então, é interessante a gente, talvez no primeiro momento, quando somos beneficiários, talvez, de algo, ou vemos um bom exemplo, talvez agradecemos a pessoa pelo benefício, pela ajuda, pelo apoio, ou pelo que fez, enfim, mas nós teríamos que agradecer primeiro sempre a Deus. Por quê? Porque é a ação de Deus que molda e leva as pessoas também a servirem e a refletirem o amor e a graça de Deus. Quer seja na igreja, quer seja na família, quer seja no mundo, certo? Então isso é ação de Deus, não é trabalho humano, mas eles refletiram a ação de Deus na prática e por isso foram um exemplo maravilhoso para os outros, uma inspiração para os outros lugares, instrumentos para que a mensagem do Evangelho se espalhasse por uma vasta região. Agora o versículo 13 diz assim: pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus. Então, o motivo da gratidão são os frutos da missão de Deus, a missio Dei, na vida daqueles cristãos. A fé que se mostra em ações concretas. Então, o amor demonstrado no serviço e uma esperança que permanece firme, então, apesar das dificuldades. Então, o motivo da gratidão são os frutos da missão de Deus. Na vida, então, daqueles cristãos que refletiram uma fé com ações concretas. Fé sem obras é morta. Nós lemos lá em Tiago. Agora o versículo 4 diz assim: irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele. O termo amados, ou então no tempo perfeito, ressalta que o amor é passado, presente e futuro. O amor eterno de Deus os faz escolher, resgatar e chamar um povo para si. Então o amor eterno de Deus o faz, né? O fez. Escolher, resgatar e chamar um povo para si. O amor é a força motivadora, então, da missão de Deus no mundo. E eu chamo a atenção nesse momento aqui para um outro texto. O texto de Efésios, ele justamente nos lembra, Efésios capítulo 1, nos lembra desse nosso chamado. O texto de Efésios 1:13 ela diz assim: agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Então, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo Jesus, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Então Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua graciosa graça que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Muito bem, é um texto muito bonito esse de Efésios, que nos fortalece na seguinte certeza: então, Deus escolheu você para nascer em primeiro lugar. Lembremos disso. E quando ele escolheu você para nascer? Antes da fundação do mundo. E quando ele escolheu você para ser dele, na união com Cristo? Desde quando o plano de Jesus vir já estava estabelecido? Desde antes da fundação do mundo. Que planejamento esse, hein? Planejamento de longo prazo.
Exatamente. É assim com relação a Deus. Então ninguém passou a existir por acaso. Nós fomos escolhidos para nascer e escolhidos para sermos filhos de Deus, povo de Deus na união com Cristo Jesus. Desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Isso é fantástico. A gente poderia pensar assim, né, pensar biologicamente falando, sobre a possibilidade de nós nascermos. Quando você e eu fomos concebidos no ventre de nossa mãe, você sabe quantos outros irmãos nossos poderiam ter sido concebidos no mesmo momento em que nós fomos concebidos? Disse que um homem fértil, né, então ele fornece talvez 180 mil, 200 mil espermatozoides. Dependendo do espermatozoide que venha fecundar o óvulo, é outra pessoa. Então, irmãos nossos, pelo menos 180, 200 mil outros irmãos poderiam ter sido fecundados ao invés de nós. Puxa, só ali, nesse momento. Agora vamos pensar ali quando os nossos pais foram gerados. É a mesma matemática. 180, 200 mil outros poderiam ter nascido ao invés dos nossos pais. Qualquer combinação diferente já sairia fora, ou seja, nós não teríamos existido. E aí vamos voltando gerações, né? Se voltarmos 3 gerações, pelo menos 600 mil outras pessoas poderiam ter nascido, ao invés de nós. Numa lógica simples. Ou seja, numa matemática simples. Mas a gente sabe que isso é muito mais complexo. Então, que maravilhoso, né, existirmos e estarmos aqui neste mundo. E esse texto, esse estudo também nos ajuda a pensar nisso. Puxa, você existe porque foi escolhido por Deus. Simplesmente assim. Qualquer combinação diferente, voltando na história, né, dos nossos antepassados, nós já não existiríamos, certo? Se a união dos nossos antepassados não tivesse acontecido como aconteceu, nós não estaríamos aqui. Aí a gente vê agora essa questão do planejamento de Deus, do plano de Deus, primeiro da criação do universo, ter nos escolhido para nascer, o quanto isso é profundo, quanto isso é grandioso, quanto isso é complexo. E aí a obra de Cristo em nosso benefício já estava estabelecida e que nós seríamos dele pela união com Cristo Jesus. Que texto fantástico. Lembre disso. Quando você enfrentar tribulações, momentos difíceis, lembre, você foi escolhido para nascer. Você foi escolhido para ser dele. Tudo por amor. Tudo por amor. E esse é o nosso grande motivo de gratidão. A missão de Deus, na qual nós fomos alvos, fomos atingidos. Certo? E agora a fé, a partir disso, ela demonstra ações concretas. O amor demonstrado no serviço e uma esperança que permanece apesar das dificuldades. Puxa, agora eu vivo dificuldades, então eu não vou agradecer a Deus, eu vou contestar a Deus, eu vou me pôr contra Ele. Apesar das dificuldades, os cristãos de Tessalônica, eles graciosamente, ou seja, motivados na graça e no amor de Deus, eles foram uma verdadeira bênção, inspiração e modelo para os outros cristãos. Que Deus nos perdoe quando nós não fomos isso, ou não somos, e que pelo Espírito Santo isso possa acontecer e ser uma realidade também na nossa vida. Então, indo adiante, aí, avançando no texto então, de Tessalonicenses, voltemos para 1 Tessalonicenses, então, capítulo 1. Eu leio aqui nesse momento o versículo de número 4, aqui o comentário de novo, né? O termo amados, então lembra, né? Ressalta o amor de Deus passado, presente e futuro, o amor eterno de Deus
o fez escolher, resgatar e chamar um povo para si. Então o amor é a força motivadora, então, da missão de Deus. E o amor de Deus é a nossa motivação, é a nossa força motivadora também. Eu leio agora o versículo de número 5, diz assim: pois temos anunciado o evangelho a vocês não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo, e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês para o próprio bem, então, de vocês. O evangelho, então, não chegou a você somente em palavra. O evangelho não é uma técnica para convencer pessoas. Ele é o poder de Deus para salvar. Quando a mensagem de Cristo é anunciada, o Espírito Santo cria e fortalece a fé onde e quando lhe apraz. Lembremos que o Espírito Santo age apenas pelos meios da graça, a palavra, o batismo e a Santa Ceia. Assim ele põe a fé, conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Para a maioria das pessoas do mundo, o evangelho é loucura. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus para a salvação. Então o evangelho é o poder de Deus para a salvação. É a boa notícia do amor e da graça de Deus em Cristo. É tudo o que Deus fez e faz pelos seus filhos, pelo seu povo no decorrer da história e também por cada um de nós. O versículo de número 6 diz: e vocês seguiram o nosso exemplo, o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Eles sofreram muito, mas mesmo assim receberam com alegria, então, esta mensagem. Com alegria que vem do Espírito Santo. É claro que eles não se alegraram porque estavam em perseguição, sofrimento, num sentido, ninguém gosta de sofrer. Mas eles estavam alegres pela mensagem diante das circunstâncias e assim levaram a mensagem. Embora que talvez vocês vão lembrar de um outro texto em que os discípulos de Jesus, eles ora se alegraram porque Jesus os achou digno de sofrerem, né, e serem chicoteados pela causa de Cristo. Ou seja, eles estavam felizes não em si pelos chicotes, né, mas eles estavam felizes porque eles estavam sofrendo não por serem ladrões, criminosos, por se meterem na vida dos outros, por fazerem o mal, por seguirem o mau caminho, mas porque eles estavam servindo ao Evangelho, a mensagem, então, da cruz. O texto aqui também fala levar a mensagem em palavras e ações. Esse é o grande desafio também para nós em todos os tempos. Certo? Levar a mensagem em palavras e ações. Eu quero citar uma história aqui que chegou ao meu conhecimento, né? Onde acontece o seguinte: existe um comerciante, então, em Lajeado, que tem o hábito, o costume de começar, todos os dias, começar lendo uns versículos bíblicos e fazendo uma oração com seus funcionários. O que você acha disso? Talvez você pensando assim, puxa, que bacana, né? Que bonito, né? Ler uns versículos bíblicos, fazer uma oração. É muito bonito, de fato. É muito interessante isso, uma prática muito bacana, que cada um de nós poderia começar, né, o dia lendo os versículos bíblicos, também fazendo uma oração. Uma boa prática. Mas o que eu quero destacar é o seguinte, né, aquilo que justamente os seus funcionários, ora, falaram diante da sua atitude. Dizendo assim, puxa, né, agora se começa lendo os versículos, se faz uma oração e depois os funcionários não têm valor nenhum para o seu patrão, né? Ou seja, ele não vê, não enxerga os seus, mas apenas age com dureza sobre eles e assim por diante. E agora? Como que dizendo, primeiro começa com uma oração, lê os versículos bíblicos, depois o resto do dia não vê ninguém e atropela todo mundo, passa por cima de todos. E agora? Com certeza não é um testemunho em palavras e ações.
Mas engraçado isso, não é verdade? Parece contraditório ler uns versículos, fazer uma oração e depois tratar mal os seus no restante do dia. Poderíamos trazer isso para a nossa realidade familiar, pessoal. Eu leio a Bíblia, faço a devoção e eu maltrato a minha família, os meus filhos. Eu maltrato as pessoas, né, os meus vizinhos, ou seja, não tenho relacionamento com as outras pessoas. Sou egoísta, talvez ganancioso e assim por diante. Eu ajo de uma forma que reflete desamor. É contraditório, não é? Não é verdade? É contraditório. E qual é o efeito disso? Ou, por exemplo, eu vou na igreja e depois eu volto para casa e falo mal do pastor, eu falo mal das pessoas que eu vi lá, daquilo que elas refletiram, fizeram, talvez as suas fragilidades, as suas falhas, os problemas que tinham. Ao invés de perceber e ressaltar as coisas boas a partir do Evangelho e viver isso na prática também, na sua família, na volta para casa. É uma contradição, não é verdade? Então nós podemos pensar justamente sobre isso, aquilo que o apóstolo Paulo aqui coloca, né? Ou seja, ele transmitiu a mensagem, então, com palavras para eles e com atitudes. Mas aí podemos pensar assim, mas por que será que muitas pessoas talvez têm essa prática que eu mencionei, de talvez ler uns versículos bíblicos, fazer uma oração para começar o dia, mas depois não se vive essa fé e segue talvez refletindo desamor para com o próximo e as orientações de Deus? Eu quero chamar a atenção para vocês para o seguinte: na minha percepção, muitos fazem isso não realmente buscando o fortalecimento da fé seu e dos seus queridos e as pessoas que estão à sua volta. Muitos hoje fazem certas coisas, talvez leem, fazem oração, leem a Bíblia, fazem orações, com o objetivo de mais ou menos dizer assim: puxa Deus, agora eu orei, eu li a Bíblia, e agora o meu dia será abençoado, os negócios vão ir de vento em popa, serão um sucesso, ou seja, eu vou vender muito, eu vou prosperar muito. Ou seja, muitos não fazem motivados na fé e no amor, mas fazem por que motivo? Pelo seu egoísmo, pela sua ganância. Talvez como que dizendo: ó Deus, agora eu fiz, agora eu vou ser abençoado. Daí eu maltrato os outros por quê? Vocês não atrapalhem, porque agora eu tenho a bênção de Deus nesse dia. Esse dia vai ser um dia muito abençoado. Então, que vocês não atrapalhem aquilo que Deus quer fazer, porque eu fiz. Assim, muitos também se colocam em outras ações e dizem: eu fiz para Deus, agora eu mereço ser abençoado. Agora eu posso exigir de Deus, eu posso pedir de Deus. Isso é a chamada teologia da prosperidade, onde as pessoas fazem certas coisas com interesses, pela sua ganância, pelo seu egoísmo, não por amor ao próximo. E as pessoas às vezes vão confundir isso. Ah, fulano faz, ai que bonito, né? Isso é pela sua fé, pelo seu testemunho. Talvez muitos fazem isso pela sua fé, pelo seu testemunho, sim. Mas infelizmente muitos fazem pela sua ganância, ou seja, para servir a si próprios, ou esperando que agora então Deus garanta o sucesso no seu trabalho, no seu empreendimento, nas suas realizações. Certo? Agora, não era o que se via em Tessalônica. Em Tessalônica se via o quê? Se via realmente a fé sincera, refletida, então, no amor por Deus, no amor pelo próximo, elevando o Evangelho. Então, imitadores do Senhor, recebendo a palavra, imitamos o Senhor Jesus e os seus mensageiros quando recebemos também com alegria e confiamos firmemente na palavra de Deus em meio a pressões e sofrimentos. Lembremos isso. O versículo diz: seguiram o nosso exemplo, e o exemplo do Senhor Jesus, embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo. Que nós possamos também, pelo Espírito Santo, transmitir e refletir a fé sincera, verdadeira, contagiante, independente das circunstâncias externas, com uma alegria que vem do Espírito Santo. Não pelos sofrimentos e dificuldades em si, mas pelas palavras e promessas, pelo amor e pelo cuidado de Deus e por aquilo que o Espírito Santo move em nós
e a partir de nós também onde estamos. E que Deus ajude assim a gente a refletir justamente isso também, essa fé sincera e verdadeira, com a nossa família, com os nossos amigos, nosso ambiente de trabalho, os nossos vizinhos e as pessoas, então, do nosso relacionamento. Mais um comentário do autor do estudo diz: com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos, então o Espírito Santo não só convence as pessoas, mas sustenta, alegra, fortalece os cristãos. A missão de Deus não depende de ambientes fáceis ou favoráveis. Pelo contrário, seu poder aparece justamente na nossa fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Vocês podem ver que o ser humano, enquanto ele tem onde se agarrar, ele se agarra. Quando ele não tem mais nenhuma muleta, nenhuma escora onde se segurar, ele se puxa só por Deus. E aí a pessoa é realmente forte, ou seja, aí Deus realmente pode agir com propriedade, com força, sem o atrapalho da natureza humana. É interessante, né? O apóstolo Paulo diz assim: quando sou fraco, então é que sou forte. Parece contraditório, mas é esse o recado que também o apóstolo Paulo, então, aqui nos traz nesta noite. Não tem caso perdido para Deus. Talvez você até já pensou e olhou para pessoas. É normal nós, como seres humanos, olharmos para pessoas dizendo: puxa, esse caso aqui é perdido, essa pessoa aqui não tem jeito, não tem remédio mesmo, não tem solução. Humanamente falando, nem nós tínhamos solução, nem você. E você pode pensar talvez na pessoa que está mais no fundo do poço na vida, em todos os sentidos, aqui. Ah não, isso aqui não tem jeito, não tem solução. Lembrem que para Deus nada é impossível. Para Deus não existe impossível. Para nós sim, nós somos humanos, mas para Deus não. Então isso não depende de ambientes fáceis ou favoráveis, né? É a ação do Espírito Santo pela palavra, pelo batismo e pela Santa Ceia. Eu leio nesse momento também o versículo 7, releio ele, aliás, diz assim: desse modo vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. Modelo significa algo que foi moldado, que agora serve de forma, molde. A igreja tessalonicense, moldada pela ação trinitária de Deus, é vista como referência, exemplo e inspiração para as outras congregações. Eles foram instrumentos para que a mensagem se divulgasse, se espalhasse, e eles transmitiam ela falando e vivendo. Lembrem, pais, em casa vocês transmitem o evangelho não só falando, mas ora vivendo. E por vezes nós nos preocupamos tanto em falar. Muitos se preocupam em falar e levar o evangelho. Mas é preciso coerência. Mais importante que isso, ora, é viver o evangelho, a partir do evangelho. E os filhos da nossa casa, a família, eles vão ver realmente o quanto é vivido o evangelho, certo? O quanto nós lutamos para viver o evangelho e transmitir ele em palavras e também em ações no dia a dia da vida. Importante a gente lembrar, a gente poderia falar de muitas coisas, né? Por exemplo, até sobre a questão da vida congregacional, né? Quando as pessoas voltam para casa, né? Como a família vê os frutos de cada um. Quando a gente volta para casa do culto, do estudo, depois de um momento de devoção, lembrem disso. O Espírito age, né, pelo Evangelho. Ora, muito especialmente vivido. E a Bíblia mais lida no mundo, com certeza, não é a Bíblia física, mas é a vida dos cristãos, é a tua vida. Por vezes, pais até se questionam, perguntam: puxa, mas meu filho não quer saber de Deus? É claro que às vezes, mesmo fazendo tudo certo, pode dar tudo errado, podemos dizer assim. Mas lembremos, a gente transmite o Evangelho, na vida, naquilo que a gente fala, sim, mas naquilo que a gente vive a partir, então, do Evangelho. Isso tem muito mais força, podem ter certeza disso. E muitos no mundo chegaram à fé não pelo que os cristãos falaram, mas olhando a vida dos cristãos. Eu lembro os cristãos de Atos, lá diz assim: o mundo olhava para eles e dizia: puxa, vede como se amam,
como eles se gostam, como eles se ajudam, como eles se importam uns com os outros. Eu também quero fazer parte desse time. Ora, olhando a vida de vocês na sociedade, no ambiente de trabalho, talvez muitas pessoas venham e digam, puxa, eu também quero ser membro lá na igreja onde você é membro. Como é que eu faço para isso? E vocês talvez fiquem até impactados, puxa, eu não falei nada, nunca convidei, nunca disse nada. É isso, é assim mesmo. E muito mais do que ora palavra e importunação, mas a vida na prática, onde não se mascara as fragilidades, com certeza, porque nós todos somos frágeis, mas vivemos o amor e o perdão. E assim queremos começar sempre de novo. Queremos melhorar no nosso relacionamento. Isso você pode ver na tua vida familiar também, né? Nós pecamos, nós falhamos, mas nós nos arrependemos, pedimos perdão, queremos melhorar e buscamos a força, então, que vem de Deus. Então, para isso, Deus nos ajude. Certo? Então, essa é a vida, vai ser assim até o fim, então, da nossa vida nesse mundo. E avançando no texto bíblico aqui, né? Diz assim o versículo 8: pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia, pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. A palavra original traduzida como repercutiu dá a ideia de um som forte que ecoa e se espalha por longas distâncias. Então, a missão do Deus triuno não se esgota ao encontrar um alvo, mas se propaga por meio dos que foram alcançados. Ela vai indo adiante. Então, a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares. Aqui o termo repercutiu remete também a algo que se espalha como a luz de uma lâmpada que ilumina o ambiente. Quando se liga uma lâmpada, aquela luz se propaga. A igreja transborda, então, a missão de Deus como quem não consegue guardar só para si o que recebeu. Então, o evangelho irradia da comunhão contínua com Cristo na pregação da palavra, absolvição, batismo e santa ceia. Lembrem disso. O apóstolo Paulo não agradeceu aos Tessalonicenses, mas agradeceu a Deus pelos Tessalonicenses e pelos frutos da fé deles. Isso são obras de Deus pela palavra, batismo e santa ceia. O versículo 9 também diz assim: todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Duas coisas importantes. Os cristãos, eles são hospitaleiros, eles buscam receber bem as pessoas. Como receberam bem as pessoas, ou seja, eles eram hospitaleiros. E um outro aspecto, eles deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, eu adoro Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu não posso ter ídolos ou cultivar e guardar ídolos, por exemplo, na minha casa. Eu não vou ter imagens de Buda, por exemplo, na minha casa. Eu não vou adorar Alá. Eu não vou confiar em pirâmides, cristais, me apegar a isso, ou imagens, escultura, parecido com o que há no céu, ou seja, anjos ou pessoas que morreram ou aqui na terra. Ou seja, eu não posso ter isso e cultivar isso, eu preciso deixar dessas coisas para quê? E seguir a Deus, ter coerência na fé. Nós não podemos seguir, cultuar, guardar imagens. Bom, mas elas são sentimentais, eu não os adoro. Mas tem pessoas que adoram. Mas um elefante branco, qual é o problema? Talvez para você não, mas para muitos, muitos confiam nele, esperam sorte, bênção, ou talvez até plantas. O ser humano cria muitas bobagens, ou seja, muitos deuses, certo? Agora, o texto aqui diz assim, que os cristãos de Tessalônica, dentro de um contexto de idolatria, porque lá tinha quase, Tessalônica e outras cidades aí nessa época, elas normalmente tinham muitos templos pagãos, e ali acontecia muitos rituais, muita idolatria, até muitos cultos ligados à sexualidade, prostituição e assim por diante, ou seja, tinha muita coisa ruim no contexto vivido por esses cristãos.
E eles eram perseguidos a ferro e fogo justamente pela sua fé. Né? Mas diz aqui, eles deixaram de servir e seguir a ídolos para servir ao Deus vivo. A mesma coisa nós queremos fazer sempre, deixar de qualquer coisa que atrapalhe a nossa vida com Deus. Não vamos cultivar imagens ou idolatria. Nós queremos adorar unicamente ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? O versículo 10 diz assim: elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está por vir. Então, aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. O cristão vive sob o reinado do Deus vivo e o serve em suas vocações. Né? A gente serve na igreja, na família e no mundo, lembrem disso. Com a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos bens. O cristão vive sob o reinado do Deus vivo e serve nas diferentes vocações. Então, eu sirvo a Deus com os meus dons, as minhas vocações na igreja, na família e no mundo. Você também serve a Deus na igreja, na família e no mundo. Nós servimos a Deus nas diferentes vocações. Com a profissão que cada um tem, nós servimos a Deus. Que nós possamos buscar fazer o melhor em gratidão, como que servindo e fazendo sempre para Deus. Aqueles exemplos, né, que eu gosto de lembrar, por exemplo, João Batista, diante de um soldado que creu em Cristo, né, ele pediu: e agora o que eu faço? João Batista disse para ele: fique contente com o salário e não aceita suborno. Lutero disse ao sapateiro: faça o melhor sapato e venda por um preço justo. Ou seja, viver a fé, o evangelho também nas diferentes vocações. Certo? Então esse é um desafio então para nós. Ao mesmo tempo, então, nós aguardamos a expectativa da vinda do Filho de Deus. Sabemos que aqui tudo é passageiro. Aqui nós estamos, né, talvez muitos estão indo bem cedo dessa vida. Crianças, jovens, ora somos impactados com a morte de pessoas bem jovens do nosso meio, do nosso contexto. É verdade, muitos idosos também sim, mas todos aqui somos passageiros. E sabemos que mais cedo ou tarde estaremos partindo dessa vida para a eternidade. E nós, cristãos, aguardamos esse momento, nós sabemos, né? A vinda do Filho do Homem. Se nós estivermos vivos, o veremos vindo aqui em poder e glória, né? E iremos já de corpo e alma para o céu, com o corpo transformado apenas. Ou, na hora da morte, já vamos com a alma para a eternidade, o corpo vai para a terra. No dia derradeiro, quando Cristo volta, ele é ressuscitado pelo poder de Deus e é juntado com a alma. E aí vamos de corpo e alma, com o corpo perfeito também para a eternidade, então no céu. Então Jesus nos livra da ira vindoura. Então a Bíblia fala de uma ira vindoura, justa e inevitável contra o pecado. Só Jesus nos livra desse juízo, não tem outro caminho para escapar da condenação. Porque ele mesmo o suportou em nosso lugar. Isaías 53, 5, 2 Coríntios 5, 21. Então, pela missão de Deus, nós fomos resgatados da sua ira. Porque você foi escolhido. Você é amado e escolhido por Deus para existir e para estar com Ele para sempre na eternidade. Certo? Que nós possamos agora também, na ação do Santo Espírito, seguirmos firmes e refletirmos onde estivermos, então, esta nossa fé. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim: vocês são a nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós fomos escolhidos para quê? Para proclamarmos, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, o ofício público do ministério o pastor tem, certo? Mas cada um de nós é um sacerdote de Cristo, na igreja, na família e no mundo também. Nós somos instrumentos, né, que refletem, que transmitem a boa notícia do Evangelho. Onde estivermos. Mateus 5, 14 a 16, Jesus diz: vocês são sal e luz para o mundo.
Quando liga uma luz, não tem como não perceber a luz acesa. O sal, quando falta na comida, também não há como não perceber a sua ausência. Ou seja, o cristão, ele é um sal, é um tempero para o mundo. Aonde ele está, ele é uma luz para o mundo, aonde ele estiver. Certo? Então, o autor do estudo diz, guarde no coração, então alguns destaques. Missão de Deus. Lembre que o ser humano não pôde se salvar. Jamais poderia. Aqueles mineiros teriam morrido também lá, então, lá na mina, colapsada lá no Chile. Nós, não fosse pela ação misericordiosa e amorosa de Deus, nós estaríamos todos no inferno. Todos. Ninguém escaparia da condenação. Mas o resgate do pecador, perdido e condenado, foi planejado e executado pelo Deus triuno. O Pai enviou o Filho para salvar a humanidade por meio da cruz, e o Pai e o Filho enviaram o Espírito para conceder a fé e os dons por meio do Evangelho. E a igreja participa da missão, repercutindo a ação de Deus por meio da palavra e sacramentos. Certo? Ora, impactando muito mais pela vida do que ora pelas palavras onde estivermos. Então, o poder do Evangelho não é filosofia, um conteúdo de autoajuda vendido por aí. Ele é o poder de Deus para converter e salvar. Então, quando o Evangelho é anunciado, ele não chega somente em palavra, mas com a força do Espírito Santo. Essa é a diferença, que transforma corações, cria fé, né, e gera plena convicção. Repercutir. A palavra de Deus que recebemos se espalha a partir de nós, não porque alguém nos obriga, mas porque é impossível guardar só para nós. A fé não deve viver oculta, mas ecoar e irradiar o Evangelho para que outros também sejam salvos. E esse é o plano de Deus. Esperança, outra palavra-chave. Enquanto vivemos sob o reinado de Cristo e compartilhamos o Evangelho em nossas vocações diárias, Deus continua nutrindo a igreja com a palavra e sacramentos. Até que Cristo venha no último dia, né? Aguardamos então sua vinda com expectativa e confiança, pois temos a certeza de que estamos livres de toda a ira. A questão doutrinária, né? Porque depois de termos sido criados e termos recebido todo tipo de bens da parte de Deus Pai, veio o diabo, nos levou à desobediência, ao pecado e à morte e a toda desgraça, de modo que passamos a estar debaixo da ira de Deus e do desagrado de Deus, sentenciados à condenação eterna, conforme merecíamos. Aí não havia conselho, nem auxílio, nem consolo, até que o Filho único e eterno de Deus, com a sua insondável bondade, se compadeceu da nossa calamidade e miséria e veio do céu e nos socorreu. Assim, aqueles tiranos e carcereiros foram afugentados e seu lugar foi ocupado por Jesus Cristo, Senhor da vida, da justiça, né, de todo o bem e ventura. Ele nos arrancou a nós, pobres seres humanos perdidos, das garras do inferno. Nos conquistou, libertou e nos trouxe de volta a clemência, a graça do Pai. Ele nos pôs como propriedade sua, sob seu amparo e proteção, para governar-nos com justiça, sabedoria, poder, vida e bem-aventurança. Ou seja, pertencemos duas vezes a Deus. Primeiro por criação, segundo pelo sangue de Jesus. Por Jesus que morreu e ressuscitou, nos resgatou. Resgate impossível para seres humanos, mas não para Jesus, o homem-Deus, que fez tudo para a nossa salvação. Conclusão do estudo, os mineiros chilenos foram resgatados por uma operação que veio de fora. Da mesma forma, você foi alcançado e salvo do pecado e da morte pela missão amorosa do Deus triuno. Lembre, aquela missão no Chile salvou 33 pessoas. Jesus, com 33 anos, salvou o mundo da condenação eterna no inferno. Então, o Pai amou o mundo e escolheu um povo para si, desde a eternidade. O Filho reconciliou a humanidade com Deus, com sua morte e ressurreição. E o Espírito Santo chamou e congregou você por meio da palavra e dos sacramentos. Não foi você que fez, que aceitou, que você se converteu ou coisa parecida. Não, é o Espírito Santo chamou, te congregou, operou a fé por meio da palavra e dos sacramentos. Então, a ação de Deus transformou e continua transformando a sua vida, gerando fé ativa, amor que serve e uma esperança firme, mesmo em tempos de sofrimento, independente do contexto externo.
Entre meia dor e o sofrimento, ele vem e dá o que a gente precisa. Ele nos assiste. Então, por isso, querido irmão, querida irmã, viva cheio de gratidão na alegria do Espírito Santo, de maneira que o Evangelho repercuta em suas palavras e atitudes, na igreja, na família, no mundo, onde você estiver. A missão é de Deus. E ela ressoa por meio da igreja, alcançando e resgatando muitos. O desafio é da igreja. O desafio de levar o evangelho é meu e é seu. Certo? Então, a missão de salvar é de Deus. Nós somos instrumentos na ação, então, de Deus. Certo? Então, nós, nesse momento, queremos finalizar, né, falando com Deus, então, em oração. Dirijam a oração e aí oramos a bênção em conjunto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus triuno, sou grato porque tua missão me alcançou. Eu não podia me salvar, mas fui escolhido, resgatado e batizado no teu nome. Continuamente, Senhor, tu me dás a tua palavra e preparas meu coração para recebê-la. Ajuda-me a viver em gratidão, repercutindo o teu evangelho em minhas palavras e atitudes. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, foi uma satisfação ter estado com vocês aqui nesta noite. Que bom que você veio aqui, né, e participou desse estudo bíblico. Daqui a 2 semanas nós teremos um novo momento aqui de estudo da Palavra de Deus e desde já você é o convidado. E os membros da Congregação Cristo, aí fica o incentivo de vocês pegarem, adquirirem também o livro, o caderno de estudos bíblicos, para assim poderem também acompanhar e estudar em casa. A ideia do livro de estudo não é apenas estudos em grupos ou aqui, mas também onde a gente possa estudar com a família, né? São estudos familiares. Então é um ótimo material que permite também a devoção em família, o crescimento espiritual da fé na nossa casa. Tá? Para nos despedirmos, nós vamos cantar então mais um hino, o hino de número 140, Deus que terra e céu fizeste, e assim nos despedimos então nesta noite. Então cantando então esse último hino. Também lembro que temos cultos na congregação todos os sábados às 18 e todos os domingos de manhã às 9 horas. O culto do sábado sempre é transmitido então também por esta plataforma, né, o Face, e depois disponibilizado no YouTube, assim como acontece com o estudo bíblico também nesta noite. O hino 140 do Inário, Louvai ao Senhor. Deus que terra e céu fizeste, tu que a luz do dia deste para o labor. Quando a noite vem chegando, dá, Senhor, que descansando nós durmamos confiando no teu amor. Quando a luz do sol nascente resplandecer, faze-nos de corpo e mente obedecer. Ó Senhor, no novo dia, ao teu povo então envia tua santa companhia e dá poder. Nosso passo até a morte tu guardarás. Nosso eterno abrigo forte só tu serás. Vindo a hora da partida, ó, concede-nos guarida, dá-nos, Pai, na eterna vida, celeste paz. Queridos irmãos, queridas irmãs, sigam com Jesus e sigam bem. Sintam-se todos abraçados
Que Deus em Cristo conceda uma abençoada noite, abençoados momentos. E até a próxima oportunidade.